Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Flamengo acerta valor a ser pago por Paquetá. Só falta o parcelamento. Voltam a falar de Richarlison no Mengão. Gabriel Jesus já esteve acertado com o Flamengo na janela passada. Felipe Luiz diz sim a Facundo Colídio, segundo argentinos. Técnico do West Ham diz que Paquetá está fora do próximo jogo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo, traz diariamente para você notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, tudo sobre o mercado da bola rubro-negro, tudo que é dito pelo mundo em relação ao mercado da bola, você sabe primeiro aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não perca tempo. Você que está me assistindo agora, rapidinho, vai lá com o controle remoto, vai lá no seu celular, dá o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Meus amigos, o Boto ontem abriu o jogo para a Rede Globo de televisão antes da transmissão do Flamengo e Vasco. Aliás, parênteses, né? Flamengo arrasador. 32 chutes a gol contra 1. Um massacre do Flamengo. Né? Léo Jardim merecia ganhar uma estátua, porque foi a melhor atuação de um goleiro esse ano, sem sombra de dúvida. Léo Jardim, um goleiraço. Se não fosse ele, o Flamengo meteria uns 6 no Vasco ontem. Sinceramente, Flamengo é um futebol com jogadores não necessariamente titulares, mas um futebol encantador. Encantador. Começou muito bem o Mengão. Eu era contra de botar o time titular, mas digo para você, se mantiver pelo menos a metade do que jogou ontem, vai ganhar todos os títulos e vai ganhar com alguma facilidade. Né? E aí, meus amigos, o Boto ontem, eu vou até falar isso como a última notícia, mas o Boto falou um pouquinho da negociação. E hoje, o treinador Nuno Espírito Santo, do West Ham, também falou sobre a situação do Paquetá. Abre aspas, a situação é a mesma da semana passada. Esperamos que o clube e o Lucas possam encontrar uma solução. Ele não está relacionado para a partida contra o Sunderland nesse fim de semana. Precisamos avaliar sua lesão dia após dia. Ou seja, meus amigos, Paquetá não está relacionado, não há um desencontro, né? Ontem surgiu uma notícia que ele teria sido afastado pelo técnico. Não é isso, ele não vem treinando, ele vai ao clube, conversa com o técnico, ele está na expectativa. E no final desse vídeo eu vou te falar o que falta exatamente para o Paquetá acertar com o Flamengo. Mas eu quero dizer para você, você está feliz com a possível vinda do Paquetá para o Mengão? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Vamos sair da Argentina, vamos sair da Inglaterra, meus amigos, e vamos para a Argentina. Tá? Na Argentina, tem se falado muito em Facundo Colídio no Mengão. É isso mesmo, meus amigos. Facundo Colídio no Flamengo é uma coisa que vem se falando com bastante frequência em vários veículos argentinos. Né? Jornal A Tribuna. Vou até dar o nome do jornal aqui para o pessoal ver da onde vem, né, essa notícia. Deixa eu só botar aqui para o português. Felipe Luiz dá sinal verde para a transferência de Facundo Colídio ao Flamengo. River define preço. River e Flamengo já realizaram negócios nessa janela de transferência com o River, contratando Matias Vinha. No entanto, agora, como tudo indica, será o Flamengo que adquirirá um jogador do clube de Núñez. Segundo informações do El Craque Deportivo, o Flamengo está considerando ter
tentar contratar Facundo Colídio nessa janela de transferência. O jogador de 26 anos já teria a aprovação de Filipe Luís para se juntar ao Flamengo, clube que queria em meados de 2025, mas recebeu uma proposta negativa. No entanto, os brasileiros terão que atender às exigências do River Plate se quiserem Colídio. O River Plate liberaria Facundo Colídio se chegar a uma oferta de 12 milhões de dólares. Por enquanto, essa oferta ainda não chegou. Meus amigos, apesar deles falarem muito, eu não acredito. O nível do jogador, depois de Lucas Paquetá, depois até mesmo do Caio Jorge, o nível de jogador que o Flamengo está buscando não é para ser um reserva do Pedro, né? É para ser um cara que realmente tome a vaga do Pedro, né? Aliás, o Pedro entrou não no mesmo ritmo, né? Mas mostrou ali o faro de artilheiro, teve por muito pouco ali a possibilidade de marcar um gol, né? É um centroavante que o Bruno Henrique, eu vou dizer uma coisa assim sobre 4 jogadores, né? Cebolinha e Bruno Henrique fizeram uma partida sensacional no primeiro tempo. O lateral direito, Daniel Salles, também, né? Fez uma partida sensacional. Acho que no primeiro tempo, os 4 melhores foram Emerson Royal, Bruno Henrique, Cebolinha e o lateral Daniel Salles. Fizeram uma partida excepcional. Não que alguém tenha jogado mal, mas eles foram acima da média. Filipe Luís tirou o Daniel Salles, parece que sentiu alguma coisa, entrou. O Alexandre fez uma partida razoável, né? Tirou o Bruno Henrique e botou o Pedro. O Pedro demorou a entrar no jogo, mas depois mostrou que também tem condições de lutar pela titularidade do Flamengo. Depois tirou o Cebolinha, que eu achei um absurdo, porque estava muito bem. Entrou o Samuel Lino. Entrou muito bem também. Então a competitividade no Flamengo vai ser realmente muito alta. E aí, meus amigos, eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Voltamos para a Inglaterra em um veículo de altíssimo nível que é a 442, talvez a maior revista do mundo de futebol. Arsenal está cotado para uma transferência de 20 milhões para a Série A italiana e já teria acertado a sua saída anteriormente. O atacante do Arsenal tem sofrido lesões durante toda a sua passagem pelo Emirates Stadium. Aliás, o Gabriel Jesus, de quem a gente está falando, fez um partidaço aí pelo Arsenal anteontem, fez os 2 gols, foi o responsável direto pela vitória dos Gunners, né? Depois entrou o Gyökeres, que jogava aqui, e fez o 3º, mas parece que existe aí um acordo do Gabriel Jesus com a Inter de Milão. Parece que ele vai para o Inter de Milão. Ah, mas por que você está falando isso, flamenguista em Portugal? Porque no mesmo jornal diz que na janela passada o Gabriel Jesus esteve muito próximo de jogar no Flamengo. O Flamengo esteve muito próximo de contratá-lo e que o Flamengo pode voltar a contactá-lo para contratação. O Arsenal pedirá algo em torno de 20 milhões de euros para a contratação de Gabriel Jesus, que esteve próximo do Flamengo, segundo... Aliás, eu trouxe muito essa notícia, ninguém falava disso no Brasil, eu trouxe muito aqui dos jornais ingleses falando de Gabriel Jesus no Flamengo, né? E aí, ele deve sair do Arsenal no final da temporada, realmente, né? A Inter de Milão estaria interessada, né? Mas o Flamengo pode ser um destino do Gabriel Jesus também para o final da temporada. Meus amigos, Erkin Konur, hein? Mais um centroavante. O Tottenham e Richarlison estão em negociações sobre uma possível saída na final da temporada 25-26. Os Spurs definem preço de 25 milhões de euros para a janela de verão. O Flamengo está interessado. O atacante está na sua lista de candidatos. Richarlison disse a pessoas próximas que não está considerando um retorno ao Brasil por enquanto, né? Então, meus amigos, 2 centroavantes de seleção brasileira, teoricamente, no fim das suas passagens, aparentemente, nos clubes ingleses, e que tem aí a possibilidade, por um preço, né, 20, 25 milhões, agora que o Flamengo vai pagar 40 pelo Paquetá, ficou barato, né? 20, 25 milhões de euros ficou barato, né? E aí, meus amigos, para finalizar o vídeo, vamos falar do Paquetá? O Paquetá, meus amigos, ontem um boto, né?
deixou muito claro qual é a situação do que está acontecendo realmente na negociação do Paquetá, né? Acertaram os valores, né? O meu amigo Pablo Rafael diz que se chegou aos 40 milhões de euros, né? Que foi a última pedida do West Ham, mas eles querem à vista, né? E o Boto deixou muito claro ontem, meus amigos, não é só o Flamengo que parcela, o futebol mundial todo parcela. Então, tá por isso, né? Outras pessoas disseram que é 35 milhões de euros, né? O Flamengo quer pagar esse valor de 35 mais 5 milhões de forma parcelada e também ali tentar ali colocar alguns bônus atrelados para chegar aos 40 milhões. Mas o teto, segundo meu amigo Pablo Rafael Rua, é 40 milhões de euros. Alguns dizem que é 35 milhões de euros. Então, assim, não importa o número, o valor está acertado, os dois clubes se acertaram. Agora é a forma de pagamentos que vai ter que ser discutida nos próximos dias para Paquetá jogar no Flamengo. E jogar no West Ham, parece que realmente ele não vai jogar mais, né? Parece que o pessoal diz que greve do Paquetá ou não, tem notícias difusas aí vindo de fora, mas parece que ele está decidido a não jogar mais com a camisa do West Ham. Então, eu acho que ele vai para o Flamengo, sim, e acho que nos próximos dias a gente vai ter a definição final dessa novela. E você, meu amigo, tá feliz com a chegada do Paquetá? Imagina esse time que não estava completo, né? Com a chegada do Paquetá e mais um Richarlison, mais um Gabriel Jesus, falaram também de Danilo, de Marcos Antônio. Meus amigos, o Flamengo é a verdadeira seleção do Brasil e tem tudo para ganhar todos os títulos. Eu espero que o jogo de ontem, no planejamento científico, não atrapalhe aí o Flamengo a ganhar um jogo melhor. Mas realmente foi um prazer enorme ver o jogo de ontem, que o Flamengo arrebentou. Mostrou um futebol muito superior a todos os outros times do Brasil. Ao Vasco nem se fala, né? 32 finalizações a gol contra uma finalização ao gol, né? É um esculacho. Se inscreva no canal, dê o like, dê o hype, vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.